Olá a todos. Nós temos abordado as paixões e vamos passar a partir dessa aula a falar sobre os valores. E quantos de vocês têm sido encorajados nas últimas aulas a olharem com mais atenção e interesse para suas paixões? Pois bem, então a partir de hoje nós vamos abordar especificamente os valores. Entendendo o poder dos valores. Nós estamos aqui introduzindo mais alguns fundamentos sobre valores no intuito de que você se torne uma pessoa dirigida por valores em um mundo sem valores, como nós temos repetido com frequência. Comecemos com Mateus capítulo 7, do versículo 24 ao 27, um texto que você tem aí no início da sua aula. Você já conhece a história da parábola sobre as duas casas construídas em dois tipos de alicerces. E nós queremos que você escreva em suas anotações duas palavrinhas que te ajudarão a se lembrar dessa passagem. Escreva aí a palavra rocha. E escreva também logo em seguida a palavra areia. E antes de avançarmos, é importante frisar que você não tem a opção de dizer: eu não vou construir uma casa. Não, você já é um construtor. Por isso, seja um bom construtor. Porque mesmo se você for um bom construtor, um mau construtor, um construtor negligente, independente da qualidade, você já é sim um construtor. Por isso, seja um bom construtor. Todos nós, sem exceção, estamos construindo uma casa chamada vida. Onde você vai viver, onde você terá pessoas te visitando, onde você exercerá influência sobre outras, enquanto você está nesse processo de edificar a sua vida. Conforme nós vemos na palavra, ou você vai construir a sua vida sobre a rocha, ou ela será construída sobre a areia. Por isso nós queremos aqui abordar o que nós pensamos que estas duas palavras estão se referindo. Vamos dar uma olhada agora na introdução, no texto de introdução que você tem aí para a nossa aula. Descobrir quais são e desenvolver os seus valores fundamentais, e aqui nós queremos que você sublinhe aí a expressão seus valores fundamentais. É algo chave para um viver cristão e para um ministério bem-sucedido. Os valores pessoais essenciais em que você crê e os quais você aplica à sua vida serão fundamentais em tudo que você fizer na vida e no ministério. E agora vem algo importante. Os seus valores fundamentais sinalizam aquilo que é essencial e deixam claro no que você acredita e pelo que você viverá a sua vida. Lembre-se de que, como nós já dissemos aqui, as paixões são uma questão do âmbito do seu coração. Mas os valores são questões relacionadas ao âmbito da sua mente. Evidentemente, mente e coração estão conectados, mas quando eu lido com valores, eu lido mais com você vai lidar mais com o seu sistema de crenças, com aquilo que você tem escolhido após uma avaliação, uma consideração, com aquilo que você tem desenvolvido, com aquilo que você é capaz de articular, enfim, seu sistema de valores que está baseado em um sistema de crenças. E é com isso que nós estaremos lidando ao falar dos seus valores fundamentais. Eu quero que você se faça essa pergunta agora. O que para você é essencial na sua vida? No que você de fato acredita? Pelo que você está vivendo a sua vida? Não o que seus amigos, pais, irmãos, ou até mesmo a igreja está vivendo. Pois as pessoas podem até estar na igreja, mas não vivendo de acordo com os mesmos princípios que a igreja tem. E quando vão então para a sua vida privada, sua vida profissional ou para outros relacionamentos, amizades, elas podem começar a viver de acordo com o seu próprio conjunto de regras e os seus próprios princípios e crenças. E eis aí o porquê de pais ficarem chocados às vezes com os jovens cristãos, pois pensam que simplesmente pelo fato do filho estar em sua casa, eles já serão salvos e por frequentarem a igreja eles automaticamente serão bons, aprenderão, que só pelo fato de levantarem as mãos na adoração eles já serão adoradores, mas nenhuma dessas coisas, desse tipo de raciocínio é verdade.
Você pode até colocá-los na igreja a vida inteira e ainda assim eles podem escolher não ter a igreja dentro deles. Por isso, há um sistema de valores que se estabelece na mente e no coração de cada jovem durante o processo de amadurecimento, que é quando eles vão fazer escolhas. Inclusive, a pouca idade que eles têm os permite serem maleáveis, para que eles possam o quê? Para que eles possam ouvir outras pessoas, se tornarem mais sábios, passando a desenvolver um sistema de crenças que nós estamos chamando aqui de valores pessoais essenciais. E aí vem outra pergunta: onde você vive a sua vida? Por que você vive a sua vida? Por que você toma decisões? E criar os filhos, os jovens, não é uma tarefa qualquer na vida. Quanto mais os jovens, os filhos de outras pessoas também, educá-los. E aí está uma área que é muito importante em nossa geração. Pois parece haver sim um vão, uma distância entre pais e filhos, entre o ensino dos pais e o aprendizado dos filhos, entre os valores dos pais e os valores dos filhos. Então podem haver situações em que uma criança é criada num ambiente em que os valores são vividos de forma muito clara, ou onde os valores são negociados, escondidos, onde não se fala deles, onde você precisa descobrir sozinho do que se tratam os valores. Pode-se viver em uma boa casa cristã, com bons pais cristãos, mas mesmo assim onde nunca se terá uma conversa franca sobre esse assunto que nós estamos abordando aqui, valores. Onde nunca se terá uma conversa olho no olho, em que um seja desafiado a explicar ao outro quais são as convicções do seu coração, inclusive dos pais para os filhos, ajudando-os a formarem as suas próprias convicções e valores. E respondendo perguntas, até os pais sendo desafiados a responderem perguntas como: de onde vêm os seus valores? Como eles têm te servido ao longo da sua vida? Por exemplo, às vezes as finanças podem até estar bagunçadas ou até a própria saúde dos pais está bagunçada e você então é perguntado sobre os valores que têm te orientado na sua vida. Bem, você veja que fica um tanto difícil articular uma resposta a partir desse conceito onde as coisas em que a sua vida se encontra nesse momento, onde as coisas estão um tanto bagunçadas, mas então você vira para os seus filhos e diz: bem, eu quero que vocês estejam atentando para aquilo que eu estou dizendo e não estejam seguindo necessariamente esse momento difícil que nós estamos agora, porque esses são os valores que eu creio, mesmo com a minha vida, com essas áreas da minha vida estando um tanto bagunçadas. Ora, isso seria até uma boa resposta e Deus até pode usá-la para abençoar a vida de seu filho, uma vez que se trata de uma verdade. Nós não somos, evidentemente, não somos pessoas perfeitas, você não está mentindo e pelo menos o seu filho, a pessoa que te ouve, saberá o suficiente para poder entender que o que aquele filho, aquela filha vê ali não é necessariamente o que ela deve se apegar no momento, deve se tornar. Mas, voltando a falar especificamente de seus valores pessoais, há uma primeira pergunta que nos surge então. De onde vêm os seus valores? Qual é a fonte deles? Nós vamos apresentar para vocês agora uma pequena tabela que responde a isso, sobre as fontes dos nossos valores. Vamos citar aqui valores que as pessoas escolhem que são corretos e valores que elas escolhem que são errados. Todos nós temos valores, porém alguns deles podem não ser valores corretos, ou são corretos em parte, mas não no todo. Ainda alguns valores estão na sua cabeça, mas não na sua vida de forma prática ou em seu coração, valores sobre os quais não há convicção a respeito deles. E se te perguntássemos agora, você seria capaz de nos dizer os 5 principais valores pelos quais você vive? Você consegue pensar neles e nos responder? Eu creio que devemos ser capazes de responder perguntas assim, pois em algum momento da nossa vida elas nos serão feitas. E olhando para esse quadro, essa tabela na sua tela, comecemos com a fonte dos valores corretos. Essa lista é como um reservatório, de onde você tira os seus recursos. Um reservatório.
Poderíamos colocar nessa lista pelo menos 10 valores, porém nós escolhemos 5 que acreditamos serem os mais básicos, os mais fundamentais. Se fôssemos escolher valores corretos e tivéssemos de tomá-los desse reservatório de recursos que estamos enchendo ao longo da vida, de onde eles viriam? Qual seria a fonte deles? Ora, em primeiro lugar, nós vemos lá na base da sua lista, nossos valores devem vir primeiramente da nossa crença em Deus. A crença que nós temos em Deus, evidentemente, de acordo com a doutrina de Deus, com os atributos, com o caráter do Senhor. Pois se eu acredito em Deus, então eu já estou estabelecendo aqui uma linha limite com relação às outras coisas. Por exemplo, se eu acredito em Deus, então eu já não creio em outros deuses, em outras religiões. Eu não atribuo valor a filosofias de falsas religiões, porque eu já tenho a minha crença em Deus. Em segundo lugar, os meus valores vêm da minha crença na palavra de Deus. Isso já me separa de alguma forma, pois há muitas pessoas que até mesmo têm Bíblias, mas isso não significa que necessariamente elas acreditem naquela Bíblia, no que aquele livro diz. Mas você sim, você acredita, você está num curso bíblico até, por isso você é alguém importante para essa sociedade hoje. Pessoas como você são a esperança para o nosso futuro. Talvez alguns serão capazes até mesmo de treinar as gerações que estão ao seu redor. E ora, Deus é extremamente poderoso e forte, não precisa de muita gente para usar a fim de operar uma reforma, de trazer um avivamento, de mudar uma cidade inteira, uma nação inteira, uma escola, uma vizinhança inteira. O que Deus precisa são de pessoas como um simples treinador, um prefeito, um professor, uma pessoa de negócios, um político, uma só pessoa que seja, uma esposa, uma mulher que apenas esteja criando seus filhos, auxiliando seu marido, mas que de repente ela sente um interesse pela política e Deus coloca a mão sobre ela porque ela é uma torre forte, ela é refúgio para muitos, é uma mulher de integridade, de valores, em quem Deus pode confiar e a colocar na frente da batalha, na brecha pelos outros. Vocês que nos ouvem são pessoas que podem fazer uma tremenda diferença na geração em que vivem. Não apenas na igreja, mas em todas as áreas da sua vida. Você pode fazer a diferença apenas tendo um bom casamento. Você pode fazer a diferença sendo um bom pai, uma boa mãe. Pode fazer a diferença tendo boas habilidades financeiras, tendo uma boa ética de trabalho. Se você tiver um sistema de valores que seja baseado na crença em Deus e na palavra de Deus, você se destacará. Você será uma esperança para o futuro, uma tremenda esperança para essa geração. Em terceiro lugar, meus valores vêm da minha crença nas coisas absolutas. Absolutos baseados na palavra de Deus. Se você estudar filosofia, você verá que os absolutos são um conceito que não se fala muito ultimamente, pois quase ninguém mais crê em coisas absolutas. Mas nós devemos ser pessoas que creem em absolutos. Se você não crer em coisas absolutas, essa geração vai te arrastar para a filosofia do pragmatismo, do relativismo desse mundo, para o existencialismo, onde você cria a sua própria realidade, então passa a dizer às demais pessoas que aquilo é a realidade, e se eles, por sua vez, tiverem uma realidade diferente da nossa, e então? Ora, nós seremos, certamente, e por vezes, confrontados. A nossa realidade como cristãos vai ser confrontada com essa realidade do mundo, dessa cultura aí fora. Essa realidade existencialista, pragmática, que relativiza tudo. E quando esse confronto acontecer, o que nós vamos dizer? Evidentemente, nós vamos dizer que haja tolerância para conosco. Que sejam tolerantes com a gente, pois os nossos absolutos não são os mesmos que os deles. Mas o problema com o sistema de valores cristãos é o de que, mesmo em face da perseguição, nós não podemos mudar os nossos valores. Nós não podemos retroceder, não podemos abrir mão deles. Não podemos mudar nossos valores dizendo coisas tais como: Deus é um Deus de compaixão, por isso eu acho que os gays deveriam sim poder se casar.
não tem uma convicção absoluta sobre isso, então nós temos de amar a todos, amar uns aos outros. Pessoas que pensam assim não têm absolutos, elas têm conveniências. E as novas gerações terão de enfrentar essas questões mais do que as gerações anteriores, mais do que as gerações de seus pais. E aí nós te perguntamos, quais são os seus absolutos? Você acredita absolutamente que o casamento de pessoas do mesmo sexo é errado, não importando tanto de tempo em que eles estejam vivendo juntas, não importando o quanto tão bem tratem um ao outro? Você negocia esse absoluto na sua vida dizendo coisas tais como você sabe que nessa situação é diferente, né? E o que dizer sobre o absoluto do não se case com o incrédulo? As pessoas negociam os absolutos. Chegam para o pastor e dizem, sabe, pastor Frank, esse rapaz ele é mais legal do que os rapazes cristãos que eu conheço, do que os rapazes da igreja. Você já ouviu algo assim? Você que é pastor, que é líder? Sabe, pastor Frank, esse rapaz será salvo, eu estou evangelizando ele e sei que acontecerá algo tremendo. Mas nós não cremos que deve ser assim. Uma ou outra dessas situações, pela misericórdia de Deus, podem até acabar ocorrendo a salvação da pessoa, mas tantas outras se tornam um verdadeiro inferno. E pessoas estão vivendo esse tormento e essa dor até hoje por conta de escolha de relacionamentos com aqueles que eram incrédulos, que estavam em julgo desigual. E por que isso aconteceu? Porque nesses corações não há absolutos. Quais são os absolutos dos seus absolutos? Que você não irá mentir, não irá trapacear, não irá roubar. Quais são os seus absolutos? Quais são os seus absolutos para a área dos relacionamentos, para a ética do trabalho? Eu posso chegar 3 minutos atrasados, mas não 1 hora. Absolutos. Quais são os seus? Pois haverá momentos em que você terá de bancar, você terá de sustentar esses absolutos e viver segundo eles. Nós chegamos então no 4º ponto. Meus valores vêm da minha crença nas convicções. Nas convicções. As suas convicções estão no patamar dos seus absolutos. As suas convicções, na verdade, são os seus absolutos aplicados. Uma vez que você tem um absoluto, é mais fácil para se formar uma convicção, um padrão, um ponto em que se possa apoiar naquele absoluto e viver por ele. 5º ponto. Meus valores vêm da minha crença nos princípios de Cristo. Eu creio que a palavra de Deus está correta, eu creio que a natureza de Deus está correta, eu creio que os absolutos nas Escrituras estão corretos e também creio que os ensinos de Jesus são corretos e muito importantes e devem ser vividos em minha vida. Então, se Jesus diz algo sobre aquele ponto, sobre aquela área na minha vida, eu preciso parar e avaliá-la conforme o que ele diz. O Senhor, ele nos dá muitos princípios. Nós temos aqui a referência, como por exemplo, Provérbios capítulo 4, versículo 20, 22, 2 Pedro no capítulo 1, versículo 3, e todas essas passagens falam sobre a vida e o sucesso que virão até você, quando você basear o seu viver nos princípios de Deus. Bem, mas agora nós vamos passar para o outro lado dessa tabela. Qual é a fonte dos valores errados? Valores errados que nem sempre são escolhidos, mas acumulados. Entretanto, mesmo assim, por vezes nós acabamos tendo uma mentalidade com a qual nós estamos, na verdade, escolhendo diariamente valores errados. E como é que isso acontece? Ora, isso acontece porque você começa a acreditar no que a cultura acredita. E começa a permitir que essa cultura te molde, tal como nos adverte Romanos capítulo 12. É preciso renovar a sua mente, pois dali vêm os valores. Mas a cultura em si, como nós estamos falando, ela exerce muita influência. E ela tem influência em todos os lugares em que você vai. Vejamos um exemplo disso. Em determinado grupo, a maioria das pessoas diria que a homossexualidade ela é errada, que
não a praticariam e que se certificariam de que os que a praticam saibam o que essa maioria pensa, que é errado, e evidentemente as pessoas vão tentar fazer isso sem serem legalistas. As pessoas podem dizer ainda, o estupro é algo errado. Nós temos ali aquele grupo de pessoas em que a maioria vai dizer, o estupro é algo errado. É obviamente a violação da vontade, das emoções de indivíduos, é algo brutal, algo maligno. As pessoas ali no grupo podem dizer ainda, o assassinato é algo absolutamente errado, sem conversa. A violência sexual são erradas. Aliás, eu acredito também que qualquer um que desafia a autoridade, seja dos pais, governamental, está errado. Mas na cultura atual, um dos maiores pregadores de valores que nós vemos para a mente das pessoas tem sido o quê? A música, o entretenimento. Você pode não acreditar, não apoiar, achar errado o estupro, a violência, o assassinato, a imoralidade, a sensualidade, a rebelião, etc. Mas muitas vezes acaba ouvindo músicas que promovem e elevam essas coisas, tais como raps, funks, ou então ouvindo as pessoas que fazem essas músicas, olhando para elas, pessoas cujo estilo de vida é absolutamente horrível. E quando você faz isso, você acaba bebendo da fonte deles, deixando que a vida deles te toque. E pensando que por você ser cristão, isso não abalará os seus valores. E depois você não sabe por que não está conseguindo se submeter às autoridades, porque você começa a facilmente se irritar com seus pais, com as autoridades, com a sua cobertura, não percebendo que você está vivendo um sistema de valores que não foi te ensinado em nenhuma sala de aula por um professor. Ele simplesmente foi cantado para dentro da sua alma. E antes que perceba, você já está cantando coisas do tipo, não me deixe, senão você partirá o meu coração, porque eu te amo tanto. Mas que na verdade você não ama, você não pensa dessa forma, mas a música está te fazendo, as músicas que você tem ouvido estão te fazendo pensar assim. E no que tange a cultura, nós cremos que a geração atual, ela precisa claramente estabelecer um limite quanto à música. E agora você se pergunta, mas Pastor Frank, o senhor consegue estabelecer a diferença entre uma batida cristã e uma batida não cristã? Não posso. Não consigo estabelecer essa diferença. Mas eu posso sim te mostrar a diferença entre o cara que faz a batida e é um abusador, um violentador, um drogado, um alcoólatra, ou seja lá mais o quê. E eu consigo te mostrar claramente a diferença entre ele e o tipo de pessoa que um cristão e um músico cristão devem ser. Mas na capa do álbum da banda lá que eu escuto, que eu gosto, é escrito Deus abençoe a América. Ou eles até têm lá um agradecimento a Deus pelas canções e músicas que Deus deu para eles. Mas quando você vai ver a letra que eles compuseram, ela está cheia de palavrões. E como você consegue escutar algo assim? Palavras torpes, palavras que não edificam. O que acontece é que você acaba não percebendo que a forma como eles negociam princípios naquela letra que você ouve acaba também, por vezes, quebrando coisas dentro de você. Você não está apenas ouvindo algo profano, mas logo, logo você também está usando aquele tipo de palavra. Você já está confortável com aquilo. E antes que perceba, a música já te aculturou, já te discipulou, já mudou a forma como você pensava, como você sentia, mudou os seus valores. E isso é algo muito real. Ela entra em nós e antes que percebamos, já estamos sendo arrastados pela sua mensagem, pela mensagem da música, pela mensagem que o entretenimento traz. Nós precisamos ser cuidadosos com aquilo em que a cultura acredita, em que a cultura prega, infunde. E aqui nós não estamos falando de sermos pessoas esquisitas ou coisa assim. Uma outra fonte de valores errados é acreditar no que os outros acreditam. Acreditar no que os outros acreditam. Sobre o que é aceitável, o que pode ser legal. Bem, o legal ele pode ser moralmente certo ou moralmente errado.
Se for moralmente errado, mesmo que seja legal, nós não fazemos isso. Nós não cremos nisso. Às vezes pensamos que se está certo, que se aquilo está certo para nós, para o nosso padrão pessoal privado, então nós vamos continuar com aquilo. Muito cuidado, porque esse raciocínio é perigoso. Ah, se for o certo para essa situação que eu estou, então vai ser o que eu vou fazer. Sou eu quem vai fazer minhas próprias regras. Eu não vou ouvir meus pais, não vou ouvir minha cobertura espiritual, não vou ouvir minha esposa, não vou ouvir conselhos. Aliás, acho que até mesmo a igreja já está ficando um tanto medieval. Acho que o que os pastores pregam não vai fazer bem necessariamente para mim. Enfim. Bem, ao começar a fazer o seu próprio sistema de regras, você está sim se fechando para a autoridade e se fechando para a sabedoria. E o que vai acabar acontecendo é que você irá para a igreja apenas para ficar lá como um espectador, muitas vezes mandando mensagens no seu celular, olhando o seu Facebook durante a adoração, num momento que você não deve fazer isso. Experimente, por exemplo, seja você jovem, adulto, seja qual for a sua faixa etária, experimente, por exemplo, desligar o seu celular durante um culto. Mas o quê? Você está louco eu desligar meu celular por 2 horas? Você sabe o que pode acontecer em 2 horas? Sei sim. Você vai ser capaz de ter foco em alguma coisa. Evite essas distrações. Evite essas distrações até mesmo aqui nas suas aulas. Evite essas distrações na igreja, na sua devoção. E nós trazemos aqui para vocês várias referências. Provérbios capítulo 1, versículo 23, capítulo 6, versículo 23, capítulo 10, versículo 17, capítulo 15, versículo 31. E cada uma dessas passagens usa uma expressão em comum que nós queremos que você anote. É a palavra repreensão. Aqueles que violarem princípios serão repreendidos, sofrerão repreensão. Violar qualquer uma das leis de Deus acarreta em repreensão. E nós não queremos viver dando murros em ponta de faca, tentando sobreviver. Não. Nós somos muito mais do que isso, do que sobreviventes. Nós somos chamados a ser e a viver como vencedores. Somos pessoas com destino. Somos pessoas com valores fortes. Somos pessoas que irão realizar aquilo que Deus quer que nós realizemos. O verdadeiro sucesso não é apenas o que você é ou o que você faz, mas o verdadeiro sucesso é quem você é e o que você faz comparado ao que você poderia ter feito. Que a profecia para as nossas vidas não seja de que deixamos muita coisa para trás, a de que negociamos muitas coisas, não. Mas quando o Senhor tiver terminado com a gente, quando Ele estiver acertando contas, que Ele nos diga: bem está, servo bom e fiel. Comparando o que você é e o que você tem feito com aquilo que eu tinha para você realizar e se tornar, você acabou indo além. Essas não serão boas palavras para se ouvir? Você quer ir além na sua vida, em seu chamado, em seu ministério, para poder realizar mais do que você tinha para realizar. E ao encerrarmos aqui essa aula, nós queremos que você coloque a mão no seu coração e que você imagine, que você se imagine esse reservatório de que nós falamos hoje e pense nos recursos incríveis que há em você. Você acredita em Deus, você já acredita na palavra, já acredita nos absolutos, você está tendo convicção hoje, você já tomou a decisão de edificar a sua vida em torno dos princípios e por isso você já está muito adiante nessa jornada. Pense no que Deus pode fazer com pessoas e através de pessoas como você. E isso pode ir muito além do que você sequer imagina. Você já está tendo um bom começo. Você já tem tido um bom começo. Então vamos tirar desse reservatório bons valores e aplicá-los. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós oramos nessa hora para que o conhecimento do Senhor e a sabedoria do Senhor venha sobre os nossos corações. Venha sobre a vida de cada um desses irmãos e irmãs que participam dessa aula nessa hora.
Oramos para que o coração deles sejam cheios das convicções que há na Tua palavra e das convicções do Espírito Santo. Seja isso que transborde na mente, no coração, no interior deles. Senhor, que as más influências, as influências desse mundo, da cultura, desse mundo, dessa sociedade sem valores, Senhor Deus, que isso de modo algum possa, Deus, ter espaço e ter lugar nas nossas mentes, nas nossas vidas. Pedimos que o Senhor nos guarde e que o Senhor nos dê os valores do reino, os valores da palavra. Em o nome de Jesus nós oramos. Amém. Que o Senhor te abençoe.